Me perdoa um pouco o timbre da minha voz, eu estou com a garganta um pouco zoada, estou um pouco debilitado, mas como todas as outras vezes, eu acho que isso nunca foi um empecilho para a gente poder falar da palavra de Deus, não é verdade? E hoje não vai ser diferente. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 50. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nós estamos nos aproximando de um tema que a igreja quase não gosta, de um capítulo, na verdade, do livro de Isaías, né? Que é o final do capítulo 52 e o início do 53. Os profetas foram usados por Deus para descrever e para anunciar coisas futuras. E o profeta Isaías, ele é um daqueles, muitos, mas tantos outros que falaram acerca do Messias. Mas a impressão que eu tenho, e não só minha, mas compartilho também de tantos outros teólogos, é que Isaías, ele viu a glória do Messias, ele viu o sacrifício e o sofrimento do Messias, ele viu também, dentro de uma visão, aquilo que seria o resultado do sacrifício, daquilo que para os judeus seria o Messias, e que para nós veio na pessoa de Jesus Cristo, ou nos dizeres de Paulo, Cristo, Jesus, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, quando a gente lê o profeta Isaías, e você para dar atenção nos temas que estão aqui, Isaías, ele é recorrente para trabalhar, para poder afirmar, para poder descrever, para detalhar como vai ser a revelação desse Messias. Eu, há muito tempo atrás, disse, e volto a repetir, todos os profetas, eles deixavam pistas, eles deixavam características que poderiam ser percebidas na pessoa do Messias, naquele que seria o Messias. Então, depois de um tempo, os judeus, depois de receber essas revelações, sempre ficaram apreensivos, olhando todos os fenômenos humanos, ainda mais aqueles que vinham com uma graça, vamos dizer assim, aqueles que arrogavam para si determinados poderes espirituais, outros poderes políticos, alguns que conseguiram arregimentar um número expressivo de pessoas para sua causa, e ao longo do tempo eles ficaram observando para ver se realmente aquele que era o Messias, e muitos passaram. Os judeus viram muitos daqueles que parecia ser o Messias se manifestar, mas ele também viu todos eles caírem, tanto que uma facção do judaísmo, chamado os fariseus, ou o farisaísmo, eles eram os homens responsáveis para identificar dentro do seu tempo aquele que seria o Messias. Então, quando você vê em todo momento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vê em todo momento, em todo local, em toda reunião, em toda mensagem, Jesus está falando em ter sempre um grupo de fariseus junto, não é à toa, eles não estão ali para poder, só para ficar fazendo pegadinha com o Messias, com Jesus. Eles queriam identificar neste que agora o povo clama ser o Messias, neste que agora existe o burburinho de que esse pode ser o Filho de Deus, neste que arroga para si ser o grande eu sou, neste que arroga para si ser a porta das ovelhas, neste que arroga para si ser ter a vida eterna, neste que arroga para si uma filiação direta de Deus. Então eles ficam tentando encontrar características do Messias nessa pessoa. Só que como o alemão aqui, o Wellington, bem abriu o culto no início, com quem Jesus andava, negava tudo aquilo que ele fazia diante dos olhos dos judeus. Porque Jesus curava, e os profetas falaram que o Messias curaria. Jesus, como o nosso irmão Wellington disse, ele curava paralítico, cego, surdo, e os profetas falaram que isso o Messias faria. Só que uma coisa os profetas não falaram, que ele seria glutão, beberrão, que ele se reuniria com pecadores, e que ele gostaria, e que ele teria prazer estar no meio de pessoas totalmente desprezíveis, excluídas, que não fazem parte da casta religiosa.
E é aí que está a grande interrogação daqueles homens. Como que alguém que arroga para si ser o Messias, o Filho de Deus, carregar tantos sinais, comer e beber com pecadores? Ele não se assenta com a gente no Sinédrio, ele não faz parte da reunião, ele não se assenta na cadeira de Moisés, ele não vem a nós, é nós que temos que ir a ele. Que raio de Messias é esse? Que bebe, que come, que conversa com prostituta, que dá a mão ao publicano, que não apenas dá a mão, dorme na casa de um dos principais da cidade de Jericó, Zaqueu, e depois se serve de um banquete na casa de Levi, onde na mesa só tinha nego que hoje estaria preso na Lava Jato, né? Roberto Jefferson, quem mais? Fala aí, esqueci o nome deles, fugiu na minha mente agora, né? Aquele do Rio de Janeiro, como é que é o nome dele? Sérgio Cabral, né? Pezão, como é que é o nome aquele que era presidente da Câmara dos Deputados? Cunha, Eduardo Cunha. Você imagina Jesus se reunindo com esse grupo? Você fala, esse cara não é o Messias. Não é possível que esse cara, se sentando com esse grupo, seja o Messias. Ele devia estar aqui na igreja, ele devia visitar o Vaticano, ele devia visitar os grandes templos, os centros religiosos. No entanto, ele não passa por nenhum centro religioso. Aliás, ele passa no final da sua vida para ser morto, e é morto pela religião. Mas graças a Deus que ele não se prende na religião, e a religião também vomita ele ressuscita no terceiro dia. Bom, então nós falamos que Isaías tem essa característica, de dar informações a respeito do Messias, e nós estamos estudando todo o contexto do pano de fundo da nação de Israel, porque é nele, como eu acabei de dizer, que descreve quem é Jesus. E se nós queremos, como é o nosso objetivo, compreender Jesus, compreender o seu trabalho, o seu ministério, por que ele veio, o que ele fez, quais são as implicações, eu vou achar lindo começar a dar nó na nossa cabeça quando nós chegarmos lá no sacrifício de Jesus, nós chegarmos no final dos 4 evangelhos que fala sobre a morte da cruz, e nós pararmos um tempo só para refletirmos acerca do significado da morte na cruz. Sacrifício substitutivo, sacrifício que redime, que reme, que limpa, que tira o pecado. Por que ele assume uma culpa que não é dele? Que tipo de morte é essa? E eu acredito que nós vamos ficar um bom tempo só nessas temáticas, porque são temas extremamente importantes para a nossa fé. Então, para compreendermos o Cristo, Jesus revelado no Novo Testamento, nós voltamos um pouquinho, estudamos desde a revelação de Deus aos homens, a revelação de Deus a Abraão, seus filhos, formação de uma nação, posteriormente a formação de um reino que eu acho que depois que os judeus ou os israelitas pediram o rei, se arrependeram. Eles estavam melhor com Deus na parada, não é? Fala alguma coisa, pastor? Eles estavam melhor com Deus na parada, porque quando o princípio político era teocrático, onde a política era estabelecida por Deus, estava tudo tranquilo, Deus levantava juízes, protegia o povo e está tudo de boa. O problema é que o povo quis ser servo. Você já imaginou isso? Você ter a liberdade e você escolher a servidão? Porque o povo de Israel, ele não é apenas para nós um arquétipo de revelação acerca de pecado, como nós fazemos sempre a respeito do Egito, libertação do pecado e a sua libertação. O povo de Israel também é um arquétipo a respeito de servidão. Homens que escolhem por livre e espontânea vontade ser servos, servir, servidão. E não é servir para pagar de gatinho, bonitinho, é servir pagando imposto, entregando suas primícias, não apenas para a igreja e o templo, como era da época, mas para o sustento da casa do rei, dos seus filhos, do seu exército, de todos aqueles que faziam parte do seu secretariado, vamos dizer assim, as pastas dos ministérios, né, da segurança, da saúde, da educação, finanças, da fazenda e tal. Ou seja, tudo era bancado, foi montado uma estrutura burocrática estatal, cujo peso para sustentar e bancar essa estrutura foi colocado nas costas do povo, uma responsabilidade que eles não tinham, porque eles simplesmente iam ao templo. Eles simplesmente levavam o cordeiro para o sacrifício, levavam o mantimento, o cereal, as primícias, as frutas, os legumes, para que pudesse ser dividido entre os sacerdotes e os levitas, porque não poderiam trabalhar para o seu sustento,
para isso servia o mantimento, o dízimo e as ofertas alçadas da época. E era isso a sua obrigação. Agora ele tem, para além do templo, os impostos e o sustento com a casa do rei. Quem em plena consciência escolhe a servidão? Nós. Eu, você. Porque nós vivemos e repetimos cotidianamente esse mesmo erro de Israel. Porque nós fomos livres do pecado, mas constantemente escolhemos a servidão do pecado. Por livre e espontânea vontade. Ninguém impõe, você que pede, é você que escolhe. E depois que você faz a sua opção de escolha, vem a demanda das consequências. Como foi para Israel. Escolheram um rei, desejaram um rei. Só que para isso, tanto Moisés já tinha deixado descrito qual seria os custos da formação burocrática estatal para o reino. Eles falaram, nós vamos arcar. E viram que isso só atrasou o lado deles. Com exceção de Davi, e na vida de Davi, com raras exceções, poucos foram os reis que foram bons para o reino de Israel, posteriormente a sua divisão na morte de Salomão, o reino do norte e o reino do sul. Nós estudamos aqui, vimos que ainda aqueles que se diziam serem reis bons, como é o caso de Josafá, como é o caso de Acás, como é o caso do próprio Ezequias, todos estes, de uma forma ou de outra, em um tempo e outro, vacilaram na fé, vacilaram feio e trouxeram consequências destrutivas para o povo, por conta da desobediência. E nós estamos estudando justamente essa revelação, o trato de Deus com esse povo, com uma nação, com um reino que se divide, um reino que precisa, a partir de se estabelecer politicamente, se relacionar com os povos que estão no seu entorno, e nessa relação, disputas políticas, disputas militares, disputas de soberania, de supremacia se estabelecem, e aí essa nação recém-formada se vê agora em jogo. Ou eu confio em Deus e me mantenho fechado contra as nações, ou faço alianças políticas com as nações, para que eu possa então, de alguma forma, quando alguma nação me oferecer ameaça, eu possa ter então subsídios de homens militares, bélicos, para que possa me proteger. E esse é o embate de Deus com esse povo. Todos os profetas que nós estudamos até hoje, inclusive Isaías, tem esse tom, tem essa tecla batendo. Vocês confiam em homens, vocês fizeram alianças, vocês fizeram conchavos, vocês mandaram presentes, vocês aceitaram suborno, tudo isso achando que vocês iam estar bem, mas na verdade o único que vocês deveriam confiar sou eu, é Deus falando. Confiem em mim. Vocês mandam embaixadores para o Egito, imaginando que de um tostão queimado, é o que ele chama o pessoal do Egito, o exército do Egito, um tostão queimado pode salvar vocês, sendo que enquanto ele falava, sequer o povo de Judá sabia que o exército do Egito, que eles estavam indo pedir ajuda, já estava perdendo a batalha para o rei, que eles estavam pedindo ajuda. Então a Síria está sitiando Jerusalém, tomou já 46 cidades, está lá o rei Senaqueribe sitiando, mandou seu general só com 185 mil homens, chamado Rabsaqué, para poder sitiar Jerusalém, e o rei Ezequias manda embaixadores para o Egito pedir ajuda, só que ele não sabia que o exército que ele foi pedir ajuda já estava perdendo na cidade da região de Laquis, próximo ali à região do norte do Sinai, já estavam perdendo, ou seja, você está indo pedir ajuda para um perdedor, enquanto eu que sou o vosso Deus, estou aqui oferecendo a minha proteção, confia em mim, e os homens não confiam. Eu não sei porquê, mas é uma sina humana, confiar mais no seu braço, do que confiar em Deus. Não é todos os profetas falam, um deles não me recordo o nome, que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A igreja, como é comum, durante muito tempo em vários temas, faz interpretações erradas acerca da passagem. Quando fala maldito é o homem que confia no homem, não é maldito o homem que confia no homem, no outro homem, porque é assim que a igreja interpreta, né? Você confia em alguém te deu cano, alguém te traiu, aí alguém chega logo para você religioso, espirituoso, fala para você assim, olha, tá vendo, maldito é o homem que confia no homem, só porque você confiou em alguém te deu cano. Só que a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a força do seu poder. Por quê? A força do homem não está em si,
A força do homem está em Deus, até porque o homem é fraco. E é Deus mesmo que diz a Paulo, lá na frente, que é Ele que faz, tira a força da fraqueza, Ele que faz do fraco forte. Jeremias, obrigado pastor, Jeremias 17:5, o profeta que nós vamos estudar na sequência, que fala, maldito é o homem que confia no homem. Isso é importante nós compreendermos na nossa leitura, e isso nós estamos fazendo bastante no livro de Isaías, a conjugação verbal, a leitura da frase a partir do seu contexto. Não é possível isolar texto, frase, trechos, querendo dar uma interpretação que não tem respaldo do seu contexto, não é aplicável. Se a interpretação não for em Cristo, e vamos dizer assim, quando eu digo a interpretação em Cristo, é uma exegese exagerada, como Paulo faz. Paulo faz essas exegeses, assim, essas interpretações, que às vezes você vê ele falando acerca de Cristo, quando você vai ver o Velho Testamento, a passagem que ele está lendo, lá não fala nada a respeito de Cristo. E Paulo joga, do nada ele pincela um texto e traz uma luz a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Você fala, como que Paulo fez essa interpretação? Porque a leitura de Paulo é Jesus como a chave hermenêutica de interpretação. Agora, nós usamos o nosso achismo como a chave hermenêutica de interpretação, então usamos textos para poder validar aquilo que é o nosso desejo. E ainda por cima temos a capacidade de dizer, foi Deus que falou. Se Deus ganhasse 1 centavo cada vez que ele ouve, foi Deus que falou, Deus estava rico. Não é verdade? Quantas vezes você não falou isso? Deus falou comigo. Falou como? Ele falou aqui. Aqui aonde? Eu senti. Não, mas ele falou ou você sentiu? Eu faço essas pegadinhas assim com as pessoas, porque esse cara é bem chato. Mas você falou ou ele sentiu? Não, eu senti. Mas se você sentiu, como que você sentiu? Você sentiu o quê? Uma voz? Você sentiu? Não, aí a pessoa acaba, não, Juliano, é o seguinte, deixa quieto. Então legal, é isso aí mesmo. Então deixa quieto mesmo, não fala o que você achou, como se fosse aquilo que Deus achou, porque isso não tem nada a ver com Deus. Deus fala, nós falamos aqui, eu creio que Deus fala, mas não nessa periodicidade que a gente vê a igreja falando, É engraçado, Abraão, já falei aqui, volto a repetir, Abraão andou quase cerca de 90 anos com Deus, quase. Desses 90, ele ouviu Deus somente 9 vezes. Sabe o que é isso? Você andar quase 90 anos com Deus depois que você foi chamado, e você ouvir a voz nitidamente 9 vezes em 90. Vamos supor que a cada 10 anos ele ouviu ele teve um bate-papo com Jesus, com Deus, só para você ter uma ideia. E tem nego falando que Jesus fala com ele de manhã, de tarde, à noite, hoje, amanhã, deitado, tomando banho. Meu Deus do céu, esse cara é melhor que Abraão, velho. Vamos orar para esse cara subir. Vamos para o texto? Nós estamos no estudo, a sessão que nós estamos aqui, acompanha comigo no slide, é a sessão 3, Consoladora, e nós estamos estudando do capítulo 49 ao 57, que fala a respeito da redenção por meio do sacrifício de Cristo. Um breve resumo dos 7 capítulos que nós vamos tratar. Nós passamos o primeiro nas aulas passadas, que fala do capítulo 49, que fala a respeito do ministério do Messias, e coloca ele como o servo de Deus no capítulo 49. Nós encerramos ele na aula passada e iniciamos o capítulo 50. No capítulo 50, ele trata da humilhação do Messias pelo rebelde Israel. E é interessante perceber, volto só a uma observação que nós fizemos na aula passada, que quando você começa a ler o texto, a impressão que você tem é de que para quem é o destinatário, ou quem é o locutor, aliás, parece às vezes ser Isaías, parece às vezes ser Israel, e às vezes parece ser Cristo. E nos textos, principalmente os profetas, é extremamente interessante e importante você perceber quem é que está falando, acerca de quem o texto fala. Porque você pode estar atribuindo ao Messias um texto que é para Israel, e você pode estar atribuindo a Israel um texto que é para o Messias. Inclusive, no capítulo anterior que nós lemos, o profeta chama o Messias de meu Israel. Aí confunde. Você fala, e aí, quem que é, Juliano? Então, por isso que é importante a leitura com atenção, para que você possa então se perceber a respeito de quem o texto fala. Tanto que, no verso 4, só um exemplo, para a gente pular para o capítulo 51,
Diz assim, capítulo 50, verso 4: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Aí a pergunta que eu fiz na aula passada: quem o profeta fala? Aqui é o próprio Isaías falando, aqui é Israel falando, ou aqui é o servo, que no nosso contexto aqui, que inicia a respeito do Messias, é o Messias falando? A gente fica na dúvida se você não prestar atenção. Então vale lembrar, só uma ressalva, mais uma, não posso deixar passar batido, tem gente pela primeira vez no estudo, que esse período dos capítulos aqui de Isaías para frente, a partir do capítulo 40, ele já está tratando como se esse povo estivesse num cativeiro babilônico, que vai ocorrer cerca de aproximadamente 150 anos depois de Isaías. Então Isaías está no seu tempo profetizando a respeito de coisas futuras, 150 anos depois, e não apenas 150 anos, mas um pouquinho mais adiante, ele vai na revelação do servo, na manifestação desse servo chamado Messias, e um pouco mais adiante, que não tem uma data, que é a longo prazo, ele fala a respeito do fim dos tempos, fala a respeito, inclusive hoje a gente vai chegar nesse ponto, do cálice da ira de Deus, ele fala da queda total da Babilônia, ele fala a respeito da nova Jerusalém. Então é interessante perceber que Isaías, ele transita pelos tempos e ele não te fala em qual ele está. Por isso que eu falo sempre, volto a repetir, que a Bíblia não é um livro de explicações. Nós conseguimos compreender e ela se explica, mas ela não explica aquilo que nós imaginamos ser fácil de compreender. Ela coloca um texto, o autor põe o texto, você que tem que ler com atenção, para que você consiga interpretar a respeito de que tempo o autor está falando. Por isso a atenção na leitura é fundamental. Quando, por exemplo, ele falou, nós vimos aí no capítulo entre 40 e o 48, olha, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a tua chama não te queimará, nem a tua chama arderá em ti. Assim, de que momento o profeta está falando? É textos que são usados em campanhas, congressos, né, de jovens, ciclo de oração, aniversários, festividades, mas acerca de que texto? Acerca de qual contexto? Aí vem aqueles movimentos para poder falar para você, olha, está vendo, quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar, a chama não vai arder, e você atribui isso para o seu trabalho, seu casamento, sua esposa, seus filhos, e não tem nada a ver com isso, porque o profeta está falando de salvação, o profeta está falando de retorno desse povo que estava no exílio babilônico, retornando para Jerusalém, depois se liberto pelo rei Ciro, o Grande, o persa. Então eles tinham que transitar pela margem do rio Eufrates, subir na alta Mesopotâmia, chegar até a região norte de Canaã, descer margeando o Vale do Jordão, para retornar para a cidade de Jerusalém. O local principalmente da baixa e alta Mesopotâmia é uma região extremamente alagada, principalmente se for em períodos de chuva. São águas torrenciais, são águas que inundam, enchem, são violentas. Então o profeta usa da metáfora dessa região de águas sinuosas, águas tormentas, torrenciais, para falar, quando você passar por elas, e você vai ter que passar por elas, existe uma promessa para você, que é chegar em Jerusalém, as águas não vão te submergir, o fogo que simboliza a ira, fogo que simboliza a justiça, no que diz respeito aos seus inimigos, esse fogo de justiça humano, da ira humana, não vai te queimar e a sua chama não vai nem arder em você, ou seja, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. E qual foi a promessa no capítulo anterior? Salvação. Então esse texto fala de salvação, salvação do pecado, salvação do exílio e retorno para Jerusalém. Então é importante a gente se atentar nisso. Então vamos lá. Nesses textos que Isaías transita a respeito de temporalidade, a partir agora dos 50, principalmente, 49, 50, ele já começa a falar da revelação do servo. Desse servo, primeiro o sofredor, e agora a humilhação do Messias pelo rebelde Israel. Nós vimos nos 50 que esse Messias, que esse servo, ele vai ser ultrajado. Esse servo, diz o texto, verso 6,
Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Só esse verso de número 6, será que é Isaías que está falando dele? Quem é que tomou um pau lá no pátio de Caifás, que teve os seus cabelos levantados para ter o seu rosto cuspido, para tomar murros e socos, e quando caiu no chão, tentando proteger o seu rosto, levou chutes, levou socos em suas costas? Quem que ofereceu as costas? Quem que, por liberalidade, ofereceu-se à agressão? Jesus, o servo. Só o verso 6 do capítulo 50 é uma denúncia detalhada de como seria a rejeição do Messias por esse povo. E é literalmente a impressão que eu tenho que Caifás falou assim: vamos ver o que a gente tem que fazer com o Messias. E aí ficou vendo, a gente tem que cuspir, tem que bater, tem que puxar cabelo, porque foi literalmente tudo isso que aconteceu, com aquele que se dizia ser Messias. A impressão que eu tenho é que tanto Jesus sabia acerca dele mesmo, e viveu, e falou, e experienciou toda a palavra, quanto os contextos das perguntas, dos questionamentos, da sua prisão e da sua morte, também estavam na palavra. É extremamente interessante perceber isso. Mas o capítulo 50 encerra falando o seguinte, verso 10: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Perceba a ironia na pergunta. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Para ouvir a voz do servo, o servo teve que falar. Para ouvir a voz do servo, o servo teve que se expressar. Ele teve que se fazer ouvir. Ele teve que usar o seu vernáculo, o seu vocabulário, para poder se fazer entender. E a pergunta aqui é: quem é que ouviu? Eu estou falando isso porque o capítulo 53 começa com essa pergunta: quem creu na pregação? Nós estamos no 51, no 50 ainda. Então aqui já começa a dúvida. Aqui já começa a ser colocado a primeira cunha de dúvida. Quem vai ouvir? Quem teme? Quem ouviu a voz? E depois, no 53, ele retoma a pergunta: e quem ouviu a pregação? E depois, mais para frente, Jesus encarna essa pergunta, lá em Marcos 16, e fala: quem crê na pregação? Um pouco mais adiante, Paulo pega essa pergunta, lá em Romanos, capítulo número 6, não fala a memória, e fala de novo, mas quem creu na pregação? Ou 8 ou 9, não me recordo de cabeça agora. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Veja que essa pergunta retórica retoma ao longo dos tempos novamente, começa aqui no 50, passa por 53, na boca de Jesus, dos demais profetas, passa depois por Paulo, e nós hoje estamos aqui perguntando novamente: quem crê na pregação? Quem teme ao Senhor e quem que ouve a voz do seu servo? E é aqui que é um ponto crucial. A gente está estudando o Velho Testamento, a gente olha para esse povo e a gente fala: esse povo é um bando que sem vergonha, esse povo não ouve nada, olha, nossa, se é eu lá, nossa, eu já tinha ouvido, imagina, é Daniel, né? Daniel Douglas, seu nome. Oi? Douglas, tá vendo? Eu lembrava que era com D. Douglas, imagina, você vê a libertação, os seus pais contam a história para você, de como eles foram tirados do Egito, as maravilhas, os 40 anos de peregrinação, maná, codorniz, água da rocha, a subjugação de povos extremamente mais preparados militarmente do que eles em Canaã. E esses caras fizeram isso. Aí você fala: se eu estou lá, Jesus, é nós, eu não duvido, eu creio, se veio a palavra, eu creio, porque esses caras deram mancada. Imagina, mandar o profeta Isaías, imagina você trombar com Isaías, irmão. Isaías falar para você: voz o que clama, chegará o dia em que você ouvirá, quando você ouvir voz o que clama do deserto, aplanai os montes, aterrai os vales. Quando você ouvir
a respeito de Galileia dos gentios, a ti foi revelado a luz do mundo. Você ouve isso e fala, meu, se é eu lá, nossa, eu vou dizer sim, eu aceito, vou ser o mais fiel. Como dizia lá no começo, não, Felipe, não vai. Você está aqui hoje, e só hoje, você já duvidou de uma pancada de coisa. Só hoje você não deu crédito à pregação milhares de vezes. Só hoje. Está aqui mais uma vez pedindo para Deus, Senhor, misericórdia. Porque eu ouvi a mensagem e estou repetindo no erro, estou incorrendo no erro novamente. E isso quando a gente ouve. Quando a gente não vem aqui muitas vezes de corpo presente, mas de alma e ouvidos ausentes. Ouve, e como o judeu falava, meu, esse cara não para de falar mais, é só chicotada, só apanha, é isso aí, para ver se muda. Você está batendo é porque não mudou ainda, você está apanhando é porque não se corrigiu ainda. É como os profetas utilizavam com esse povo, vem Deus trazendo disciplina, mas de novo, claro, vocês não melhoraram em nada. Quando vocês melhorarem, a gente passa para outro estágio. Estamos aqui ainda porque não precisamos melhorar em alguma coisa nessa área ainda. Porque a gente ouve. E seja sincero, você teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Não precisa responder. Porque eu por diversas vezes também não tenho nem temido ao Senhor e nem ouvido a voz do seu servo. Tenho deixado a desejar. Mas eu não quero ouvir. Por isso que insistentemente estou aqui. Porque eu quero ouvir também. Então vamos lá, capítulo 51. Ele encerra com aquela pergunta: quem há entre vós que tema ao Senhor? E quem há entre vós que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então, é um paralelo muito utilizado na Bíblia Sagrada a respeito de quem anda em trevas, confia na luz. Essa questão de trevas e luz persegue a humanidade desde o Gênesis. Gênesis, capítulo número 1, verso número 2, o que tem lá? Trevas. E como que Deus dissipa as trevas? Haja luz. A gente vê ao longo do tempo aqui nos profetas, novamente, Deus falando, não é a primeira vez que a gente retoma isso aqui, a respeito de trevas e luz. Falei agora a respeito, lá do capítulo 6, vamos falar a memória, de Isaías, que o profeta fala, olha, essa região, Galileia dos gentios que andava em trevas, viu maravilhosa luz. É um texto profético, messiânico, que é utilizado por Mateus para explicar o porquê que Jesus foi morar na região de Nazaré. Porque Nazaré é Nazaré da Galileia dos gentios, onde muita gente que veio de fora, que não foi aceito em Jerusalém, porque não tinha o pedigree puro, não era de sangue puro, tinha uma misturadinha assim, foram para a região do norte. E lá na região do norte, próximo a Samaria, eles não eram muito bem cotados com a região do sul. E Jesus vai morar lá, próximo a Nazaré, posteriormente na cidade de Cafarnaum, em uma das regiões onde a pastora esteve passeando lá, só fazer inveja para nós, lá no Mar da Galileia, nas praias ali, inclusive a praia de Tiberíades, muito frequentada por Jesus. Claro, estive lá outro dia também. Ama a praia de Tiberíades. Eu estive lá, João capítulo 22, eu estava lá, 22 não, 20, João capítulo 20 ou 22, eu estava lá também, verso 30, 32, eu estava sentado junto com Jesus e Pedro ainda. Jesus, Pedro e André comendo pão, é muito da hora. O peixe estava muito bom. E Jesus lá, na Galileia dos gentios, o texto fala, olha, a Galileia viu grande luz. Por que viu grande luz? Porque a luz que ilumina o mundo escolheu a região de Nazaré, da Galileia, para morar. E quem é essa luz? Jesus, é o que João fala, capítulo 1. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que dissipa as trevas. Paulo diz isso lá em Coríntios, também falando que quando nós aceitamos a Cristo, Ele então faz resplandecer nas trevas da nossa face a sua luz.
Ou seja, esse lance de luz e trevas é recorrente no texto sagrado inteiro. Aonde Deus está, não pode haver trevas, não pode haver obras das trevas, não pode haver obras da malignidade. Ou você é totalmente luz, ou você é totalmente trevas. É o que o próprio Jesus disse: se os teus olhos forem bons, quão bom será o seu corpo iluminado, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo habitará em trevas. Esse paralelo, essa metáfora, essa aplicação. Então aqui novamente ele fala, olha, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. No capítulo 50 é uma palavra de conforto, Sião, que vai do 50, passa pelo 52, os 52 e 53 são uns textos próximos. Vamos lá para o 50 então. Olha o que diz, verso 1. Então, compreendemos aqui, tudo isso foi só uma introdução, irmãos. 51. Só para a gente chegar aqui agora no 51. Deu para entender, para se situar onde nós estamos? Vamos lá então. Eu gosto de fazer a introdução. A mensagem inteira é só a introdução para chegar num pontinho, só falar o versículo. Verso 1. Isaías 51, verso 1. Do que trata? Acompanhe comigo no slide. O encorajamento do remanescente fiel de Israel a que confia em Deus para resgate do seu longo desterro babilônico e da sua dispersão atual. Então trata de duas questões. Primeiro, ele vai encorajar o remanescente fiel, aquele que foi para o cativeiro, encoraja eles a permanecerem fiéis, certo? Os remanescentes, a que confia em Deus para o resgate do seu longo desterro babilônico. Então, Isaías vai falar nesse texto para um grupo que está no cativeiro. Então, quem seria o receptor da mensagem, aquele a quem Isaías destina a carta, o destinatário, seriam aqueles que estão no cativeiro babilônico. E a palavra é de confiança, a palavra é de encorajamento. Olha, vocês serão salvos. A cidade de vocês, Jerusalém, ela será habitada novamente. E não apenas nesse texto, que vai do 51 até o 52:12, não fala a respeito só de uma Jerusalém e de um retorno, que é o que a gente chama de diáspora, de um retorno, depois de ter sido disperso entre as nações, de um retorno do judeu para a cidade de Jerusalém, mas fala da dispersão atual. Fala desse povo que estava fora da sua cidade e que em um determinado tempo Deus os congregaria novamente. Isso eu já falei para você, volto a repetir, começamos a ver no nosso tempo. A geração dos nossos avós, né? O meu avô assistiu isso. Meu avô se alistou para o exército, quase foi para a Segunda Guerra Mundial, só não foi para a Segunda Guerra porque na semana que era para embarcar no navio para ir para a Itália, com a FEB, chegou a notícia que tinha acabado a guerra, né? Senão o pastorzão Sodário estava lá também. Acabou a guerra, mas meu avô assistiu depois a formação do Estado de Israel, o convite para o retorno desse povo. Na verdade, com a proteção da Inglaterra, começa em 1937, com a Inglaterra fazendo a proteção com a guerra. A Inglaterra não conseguiu dar prosseguimento, passa a bola para a ONU, e nós vemos hoje como que está essa disputa, principalmente falei isso esses dias atrás, com a ideia de Trump em fazer de Jerusalém a capital de Israel. Está uma briga política, geográfica. E é engraçado, aqui vale você que de repente gosta de se posicionar na internet. Falei isso para um colega que comentou uma publicação minha que eu fiz a respeito disso. Você imagina que se Jesus viesse hoje, Jesus não poderia ir em Belém. Maria e José, aliás. Ele não nasceria em Belém porque teria um muro lá separando. Se Jesus fosse nascer hoje. Ele não poderia cumprir as escrituras. Ele teria que pedir autorização para a embaixada israelita, para poder passar pelo muro, depois de passar todo um processo de entrevista, como é que chama aquele negócio de alfandegário, né? Para saber se vão ver, e normalmente nesses países, principalmente que são povos inimigos, eles deixam horas e horas você esperando. Provavelmente Jesus nasceria no aeroporto, não conseguiria chegar em Belém, porque para descer da região do norte até Belém é próximo ali de Jerusalém,
né? A senhora foi lá, né? Próximo de Jerusalém, alguns quilômetros só, é pertinho. Ele tinha que passar pelo muro, que está sendo construído lá. Já tem um muro lá e está sendo construído ainda. Então, aí eu publiquei uma imagem, uma charge que falava a respeito disso. Aí um colega falou assim: mas é necessário por conta dos palestinos. Eu falei: você sabia que tem muitos palestinos cristãos? Ele falou: é? Eu falei: é. Inclusive a prefeita, vários prefeitos das cidades palestinas são cristãos. Muitas igrejas cristãs palestinas estão para o lado norte. E eles agora estão impossibilitados, por conta de uma briga geográfica política, de descer até a cidade do qual eles também querem fazer peregrinação. Eles querem estar lá onde o pastor esteve. Eles querem também estar no Monte das Oliveiras. Eles querem também ver o local que passa uma imagem de como seria o local onde Jesus foi sepultado. Não é aquele local especificamente, mas, né, dá uma ideia de como é. Ele queria também ir lá no tanque de Siloé, na piscina. Oi? Deles, palestinos. Olha para você ver. O pastor está falando aqui, ela chegou há pouco tempo de Israel, e o grupo está confirmando o que eu estou falando. Ela estava lá esses dias, então não estou falando besteira, né? Eles iam ir para Belém e foram proibidos por conta dessa questão do empate, dessa briga, por conta da capital, certo? A capital era Tel Aviv, na Palestina. Aí o que acontece? O grupo que ela foi proibido de entrar. Aí conseguiram arrumar, provavelmente a empresa, né? Não pôde entrar. Então olha que interessante. O grupo dela, que era para passar lá no dia 25, né? Você imagina, passar o Natal em Belém, né? Coisa assim, chata. Eles foram proibidos, só conseguiram a autorização para o dia seguinte. Só que a guia que estava orientando o grupo, que estava com a pastora, era uma guia judia. E por ser judia, e essa briga política, ela foi proibida de entrar. O grupo foi, porque não são de lá, são brasileiros, foi com um guia palestino. E a guia que era delas, que estava acompanhando elas, não pôde entrar. O que é isso? É uma questão de etnia mesmo, de proibição, povos, né, palestinos, judeus, e isso vai dar uma confusão muito grande. Então, veja, eu entrei nessa, eu não me lembro onde eu estava falando antes. Eu entro nessa assim, eu me perco depois, está vendo? Me perdi já. O porquê que eu entrei nisso? Quando você fala, eu vou lembrar. Isso aí é verdade. É uma guerra xenófica, né? Xenofobia, né? O pastor está falando que existe esse conflito é tão acentuado lá entre eles, judeus e palestinos, que quando um palestino mata um judeu, esse palestino, se ele é preso ou morto, a família recebe um soldo, né? Um valor para o resto da vida, ad eterno, pela atitude heróica desse palestino. Olha aqui, que ponto que chega, né? Lembrei. Então, eu entrei nisso por quê? Porque Jesus, ele veio de lá, nessa região da Galileia, certo? Nessa região do entorno do mar da Galileia, e transitava livremente, e agora existe esse impedimento.
Então, todo o tempo você vai ver, principalmente a partir do ano da Segunda Guerra Mundial, esse retorno do povo que foi para lá e que formou o Estado de Israel e que entrou agora em choque, era aqui que eu queria chegar, em choque com os palestinos e o povo judeu, os judeus que estão ali. Então, ainda hoje existe esse conflito, como a pastora acabou de falar, existe um conflito entre judeus e palestinos por conta dessa chegada dos judeus, esse retorno, esse êxodo das nações, para retornar ali para a cidade. O que foi profetizado aqui, no texto, né? Como nós estamos olhando aí, que é o que trata do capítulo 51 ao 52, a gente vai ver. Fala desse retorno, não apenas retorno imediato, com o texto histórico deles, posterior, com a autorização de Ciro de retornar, mas de uma diáspora mais futura, certo? De um retorno futuro, de um êxodo futuro, onde eles seriam congregados novamente. Diz as Escrituras que quando isso se completasse novamente nas plenitude dos tempos, então viria ao fim. E de acordo com a pastora, que ela foi lá também, por isso que é legal essas informações, já está, eu falei aqui, lembra que eu falei um tempo atrás? Está tudo preparado na nação judaica para a construção do terceiro templo. Já está tudo preparado, a maquete está pronta, os ornamentos. Eles em 2000, se não falei a memória, em 2013 ou 2014, eles reorganizaram já o Sinédrio. O Sinédrio já está em funcionamento. Eles já estão reescrevendo, os escribas já estão reescrevendo todas as escrituras, a Torá na língua hebraica, para poder iniciar o processo dos levitas, dos sacrifícios. Está tudo pronto, ornamento, roupa, os móveis, tudo. O que falta agora é conseguir tirar a mesquita de Omar, que tem o domo da rocha, aquele negócio dourado que você vê, é uma mesquita islâmica de Omar, conseguir a autorização, né, nesse embate que está tendo, para poder tirar essa mesquita e construir o templo. Isso vai dar guerra, irmão. Vai dar guerra. Você imagina tirar uma mesquita islâmica, que está lá já há séculos, para pôr um templo judeu. Se tem um embate de trânsito de um lugar para o outro, já é uma briga, imagina essa construção do templo. É guerra na certa, é o final dos tempos. E isso a gente, biblicamente, somos orientados a respeito disso. Então vamos para o capítulo 51. Olha o que diz. Então tenha em mente que esse texto fala uma palavra de encorajamento. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olha as palavras. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Então, olha aqui, uma mensagem para quem está no cativeiro, né, para aqueles que estão desterrados na Babilônia. Ouvi, vocês que procuram justiça, vocês que procuram em Deus justiça, vocês que pedem que Deus faça justiça a vocês, que Deus cumpra a salvação, o livramento do exílio. E aqui ele dá uma palavra: olhai para a rocha de que fostes cortado. É interessante perceber que nos Salmos, principalmente, quando fala de rocha, fala de Sião, fala que em Sião é uma rocha inabalável. Então trata a cidade de Jerusalém como se ele fosse uma rocha, uma pedra que não se abala, e coloca como se essa prefiguração divina, de que Deus é essa rocha, Deus é que não se abala. Então fala de uma pátria, fala de uma nação, fala de uma região, de pertencimento. Só que Deus fala: olha, vocês foram cortados, ou seja, vocês foram arrancados, levados para o cativeiro, e para a caverna do poço de que fostes cavado. É interessante perceber que ele cita aqui, agora no verso de número 2, o patriarca. Ele chama Abraão para o bate-papo, para validar o que ele vai falar. Olha o que diz o verso 2: olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei. Então por que ele faz menção de Abraão e Sara aqui? Porque esse povo, né, imaginem comigo, que eles estão no cativeiro, como nós lemos lá no capítulo de, não fala a memória, 49, estão desanimados, tristes, se sentindo desamparados, lembra?
Vocês dizem que Deus os desamparou. Pode uma mãe, ainda que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. O sentimento de desamparo. Deus fala, olha, vocês foram arrancados, vocês foram tirados. Só que olhem para Abraão, o vosso pai. Olha para a origem de vocês. Olha para a história. Olha para a árvore genealógica. Olha lá atrás e veja o que eu fiz com esse homem quando o chamei. Ele era sozinho, não tinha filhos. Aliás, não tinha possibilidade nem probabilidade de ter filhos. A esposa era estéril. No entanto, em um determinado momento eu o chamei. Inclusive o convidei a sair da tenda e disse para ele, levante os olhos, olhe para o céu, conte as estrelas, se tu podes. Essas ironias divinas são fantásticas, né? Eu acho que Abraão começou 1, 2, 3, 100, 1000, 1 milhão, 2. Senhor, eu já não sei mais contar, só sei contar até 1000. Perdi a conta. Então, beleza, então agora olha para a areia e conta os grãos de areia. Também não dá assim. Assim será os teus descendentes. De ti eu farei uma grande nação. Então existe uma promessa para Abraão, de que dele sairia uma grande nação, e não apenas isso, não para por aí. A promessa é de que, quando ele fala a respeito de Abraão, ele quer retornar a atenção desse povo para uma promessa específica. Qual? De que de Abraão viria um descendente, em quem, por meio de quem, todas as nações da terra seriam alcançadas. Lembram do texto? Lá em Gênesis 12, 13, 14 e diante, todas as vezes que ele fala, olha, em ti e no teu descendente serão abençoadas todas as nações da terra. É em ti que eu tenho uma promessa, farei de você uma grande nação. Então, o profeta usado por Deus chama a atenção desse povo para essa promessa. Lembre de Abraão, quando eu chamei era um só, e também a sua esposa, e abençoei ele, e multipliquei, fiz dele uma grande nação. Vocês vivem o resultado daquilo que eu prometi ao seu pai, Abraão. Só que a promessa não parou de fazer apenas uma grande nação. Diz que através de vocês, um descendente viria a salvação. Então a atenção era de que a história de Deus com esse povo não parava no exílio. Existia uma promessa a ser cumprida. Existia uma bênção a ser experimentada. Isso é bênção, isso é vitória, isso é promessa. Não é essa vitorinha, bênção e coisa que a gente ouve por aí, que é facinho, né? Hoje Deus tem vitória para você, né? 12 dias, campanha 12 dias não sei do que, para 12 anos, para 12 meses de vitória. Não é nada disso, é isso aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui é Bíblia. Você pode falar, mas a bênção de Deus tem a ver com uma única promessa. E a Bíblia diz que Jesus veio para uma única promessa e um único propósito. Qual? Salvar a humanidade. Quer ter 12 meses de bênção, irmão? Vai trabalhar, acorda cedo, sai trampar, irmão. Ficar na casa dormindo não traz dinheiro para casa. Então olha aqui. Ele fala o seguinte: existe uma promessa para vocês. Qual é a promessa? A promessa é de que Deus está percorrendo a história com vocês, na linhagem de Abraão, com Sara, com seus descendentes, e vocês agora estão no exílio, mas não para no exílio. Tem a libertação do exílio, tem o retorno para Jerusalém, e tem também a revelação, através de vocês, do servo, o Messias. Então por isso ele chama a ideia de Abraão. Olha o que ele diz, verso 3: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá também piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças ao som de música. Olha a descrição que o profeta faz dessa cidade, que aqui é chamado Sião, que a gente sabe que é Jerusalém. Tanto Jerusalém como Sião é uma linguagem similar, do mesmo local, mas que tem uma conotação espiritual diferente. Quando ele fala que, se ele fala de Jerusalém, ele fala de Jerusalém também. Só que essa Jerusalém do qual ele fala não é apenas a Jerusalém histórica. Perpassa pela histórica e chega numa outra cidade de Deus,
que ele fala que é a nova Sião. E nessa cidade, diz o texto, que o Senhor vai ter piedade dela, vai ter piedade dos lugares assolados, e Deus fará de Sião um Éden. O que é Éden? Quando você ouve a palavra Éden, do que você lembra? Gênesis, capítulo 3, final do 2, né? Na verdade, que Deus cria o homem, cria a mulher, planta um jardim, que dá o nome de Jardim do Éden, e põe ali o homem, a mulher, e é nesse jardim que Deus visita esse povo, esse casal. É nesse jardim que Deus caminha, é o jardim do encontro, é o jardim da presença, é o jardim de estar com Deus, é o ambiente onde Deus está e o homem está com Ele. Então, quando ele fala aqui de que Deus terá piedade de Sião e dos lugares assolados, e fará então dela do deserto como Éden, e da sua solidão como o jardim do Senhor, fala que quando isso ocorrer, o que vai existir nessa cidade é regozijo e alegria, ações de graça ao som de música. Você está me entendendo? Está conseguindo acompanhar onde eu quero chegar ou não? E nos capítulos um pouquinho anteriores, diz ainda que vai rolar um churrascão, velho. Lembra que nós falamos lá atrás? Diz que vai ter gordura, vai ter bom cordeiro, diz que vai ter um banquete, vinho bom, bebida boa, comida boa. Porque vai ser celebrado o casamento. Não sei se isso te importa. As bodas do cordeiro. Diz lá, Apocalipse capítulo número 22, que então eu vi um novo céu, uma nova terra. As coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. E Deus então trouxe à sua cidade a Nova Jerusalém. Diz que nesse local, a Nova Jerusalém, é um local de festa, é um local de cântico, é um local de ações de graças, é um local de regozijo. Se é um local de regozijo, não pode ser um local de tristeza. Se é um local de alegria, não pode haver nela o que? Lágrimas. É por isso que também Isaías diz que lá não haverá dor, não haverá lágrimas, porque Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. É o que diz o texto. Estou só repetindo aqui o que ele fala, só para a gente acabar. Olha o que ele diz, verso 4: atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Olha a palavra luz novamente aí. Eu vou estabelecer a luz, o meu direito, como luz dos povos. 5, perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Olha que texto maravilhoso, Isaías diz. Ele fala, olha, o povinho que está preocupado aí na Babilônia, achando que Deus desamparou vocês, está exilado, tá linda pátria estou, tão longe, cansado estou, né? Os exilados, nós, vocês, atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, de mim sairá a lei, estabelecerei então o meu direito como luz dos povos. Olha o que ele diz, eu vou estabelecer o meu direito como luz dos povos. Vamos lá para João de novo. Quem João disse que é luz para os povos, para as nações? É Jesus. Aí ele continua, perto está a minha justiça, no caso aqui para o povo de Israel. Olha, a minha justiça vai se estabelecer na vida de vocês, está perto. E não apenas a minha justiça, vai aparecer a minha salvação. A expectativa da revelação da salvação, a expectativa da revelação do Messias, a expectativa da revelação daquele que traria a luz da justiça. E ele coloca uma vírgula e diz, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça,
e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Pode-se passar o céu, pode-se passar a terra, diz o texto também lá em Apocalipse, mas as palavras do Senhor não passarão. É um outro texto também que a gente usa muito em campanha, congresso, mas diz aqui, quais são as palavras que não passarão, que está aqui? Justiça e salvação. Não é o que você acha, não é o que eu acho, que eu penso acerca de Deus. Não é o que nos falaram irresponsavelmente acerca de Deus. É o que as Escrituras diz acerca dele. O que nós devemos aguardar com esperança, porque ele é a luz da justiça. Perto está a salvação. Você imaginou, eu fico nessa assim, dos judeus, como falei no início, a expectativa da revelação do Messias, os profetas falaram que está perto. Então imagina qualquer burburo, qualquer coisa que acontece, um cego enxergando, um milagre, né, um cara falando diferente, um cara que fala com autoridade, que nunca vimos em mestre, em rabi nenhum, ele fala com diferente, quando ele fala, toca a gente. Você imagina a ansiedade, não é à toa que André, quando ouve Jesus, quando ele está lá auxiliando João, o Batista, e quando ele está ali, e ele ouve João Batista, o seu mestre, o seu rabi dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias, né, as alpacas de suas sandálias. André fala, é esse? Quando termina o batismo, e depois ele reencontra Jesus novamente, ele vai atrás de Jesus, e fala, mestre, posso saber aonde o senhor dorme? Jesus diz, vem ver. E ele vai, passa a noite com Jesus. Depois ele volta para Pedro e fala, Pedro, você não sabe, cara, achamos o Messias. Olha a expectativa, encontramos a salvação, aquele acerca de que os profetas falaram. Nós estivemos, dormimos na casa dele. Você já imaginou? Dormimos na casa dele. Esse André era crente, irmão. E diz o texto que eles viviam com essa expectativa da revelação da salvação. Quem dera nós pudéssemos também não viver com a expectativa da revelação da salvação, porque ela já nos está revelada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas para nós hoje, a expectativa do encontro, irmão. A expectativa do encontro, de saber que mais dia ou menos dia, nós chegaremos lá. Os céus passarão. Diz que o céu se enrolará como um tapete. Diz que o sol fugirá diante dele. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diz que todo joelho se dobrará do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Quando esse dia chegar, nós saberemos, este é o dia da salvação. A salvação já é nossa, mas nós agora estamos correndo em direção para conquistar aquilo para o qual nós já fomos conquistados em Cristo. É tomar posse de algo que é nosso. Salvação é minha, é tua. Então o que a gente precisa agora é aguardar a revelação dessa salvação, e só vem por meio de uma única pessoa, a saber, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém?